Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais essa meditação do Senhor. E hoje a igreja celebra uma grande solenidade, né? A igreja celebra hoje Cristo Rei do Universo. Então vamos ouvir o que o Senhor Jesus quer nos falar nesse dia tão importante para cada um de nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer teme a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez mal, ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhes respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estará comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra Cristo Rei do Universo. Então hoje nós estamos aí encerrando o ano litúrgico da igreja, né? Então nós encerramos com essa grande festa, né? Essa solenidade, Cristo Rei do Universo, porque na próxima semana nós já iniciamos um novo ciclo, né? Um novo ano litúrgico da igreja, que é o tempo do Advento. Um dos melhores tempos assim, particularmente para mim, né? Gosto muito do tempo do Advento, onde Jesus advém a sua primeira vinda, né? Então é aquele tempo de preparação, de fato, né? Assim como toda família se prepara para a chegada de um neném, né? Aquela felicidade, a família reunida, que tempo gostoso, maravilhoso. Assim nós vamos preparar o nosso coração, preparar a nossa vida para a chegada do Salvador. Então a próxima semana iniciamos esse novo tempo. E hoje esse encerramento, né? Então, encerrar o ano litúrgico com essa grande solenidade, né, essa grande festa do Cristo Rei do Universo, é celebrar a verdade, né, a verdade da fé. É acreditar que Jesus é o verdadeiro rei, que Jesus é o verdadeiro rei, verdadeiro Deus e verdadeiro rei, né? Nós temos que acreditar nisso. É uma verdade de fé. Assim como muitas verdades que tem e nós acreditamos, né? E um exemplo bem prático é quando você está doente, né? E a gente está doente, a gente vai no médico. E o médico receita um remédio para que você possa ser curado. E aí nós acreditando nessa verdade, nós tomamos esse remédio, porque ele acreditou numa verdade de uma ciência, né? Então assim nós acreditamos e tomamos esse remédio. Assim é acreditar em Jesus Cristo, né? Acreditar que ele é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Rei do Universo, né? Para nós só existe, para nós católicos, né? Cristãos, católicos, apostólicos, romanos, somente existe um Deus, que é Jesus Cristo. Então nós acreditamos nessa verdade. E hoje, nesse encerramento, então, encerrando esse ano litúrgico, é algo importante que nós temos que nos perguntar, né? Durante essa caminhada que nós vivenciamos com Jesus, que foi uma caminhada difícil, né? Foi uma caminhada prolongada, que nós passamos aí mais um ano, né, de caminhada, ouvindo. E o evangelista de São Lucas é algo muito importante, né, que quando a gente iniciou lá atrás, onde mostra que Jesus tomou essa firme decisão de ir para Jerusalém, né, de ir ao encontro, né, da sua cruz. E hoje, falando de cruz, é algo maravilhoso, porque nessa grande solenidade, por exemplo, o evangelista, ele poderia ter escolhido aqui vários textos, né, do Evangelho, onde Jesus realiza curas, milagres, para colocar esse encerramento, mas não. Foi escolhido o Evangelho da cruz,
né? O evangelho onde Cristo é crucificado. Olha que coisa linda. Porque às vezes as pessoas querem um Jesus sem cruz, né? Aliás, muitas igrejas ainda colocam uma cruz, né, sem Jesus na cruz, porque Jesus ressuscitou, saiu da cruz, de fato. Mas foi através da cruz, né? Jesus, ao entregar a sua vida na cruz por cada um de nós, por mim, por você, ele está salvando a nossa vida, né? Salvando a nossa alma, para que cada um de nós possamos entrar na eternidade. Então foi através da cruz, né, que Jesus dá a salvação para cada um de nós. Tanto que Jesus fala assim, se nós queremos entrar no reino dos céus, né? Tome a sua cruz. Nós temos que tomar essa cruz. Não é fácil. Estar na vida junto com Deus, para estar na glória eterna, nós temos que tomar essa cruz, e a cruz é difícil. A caminhada é difícil. Então, recordar, né, esse período, tudo que nós vivemos, falamos, né? Não é somente ouvir a voz, né? Mas é colocar em prática. Será que nós colocamos em prática durante essa caminhada que nós vivenciamos durante esse ano todo, né? E aí, mais uma vez eu digo que nós vamos iniciar o próximo ano litúrgico, né? A partir do próximo domingo. Então, quer dizer, o que nós fazemos, né? O que nós fizemos, né? Todos esses outros domingos. Será que nós colocamos em prática a palavra de Deus na nossa vida, né? Celebrar Cristo, o Rei do Universo. Olha que coisa linda. Ouvir hoje, quando os chefes, né, dos judeus zombavam de Jesus, né? A outros ele salvou, salva-se a si mesmo. Então, assim, quantas pessoas ainda não acreditam que Jesus é rei, que Jesus é Deus? Muitas pessoas, quando vê essa matança, quando vê essas tragédias, né, você vai falar, cadê o seu Deus? Por que Deus permite isso? Né? Querendo dizer, então, que Deus não existe, porque se Deus existisse, não ia acontecer essas coisas. Mas nós já explicamos durante essa caminhada toda, né? Que de Deus não vem a maldade, Deus vem amor, né? Então Deus é bondoso, amoroso, compassivo. Nós já ouvimos tantas coisas. Tá aí durante essa caminhada, por isso que eu falo que a nossa caminhada é prolongada, é difícil, nós temos que estar com Jesus, né? Tem que estar com Jesus na cruz, é estar caminhando com Ele. E muitas vezes, infelizmente, hoje as pessoas, por conta de pequenas coisas, né, se afastam de Deus. E eu já disse isso algumas vezes, né? Principalmente na morte, né? Quando morre alguém muito querido, muito próximo, que nós amamos muito, aí onde está Deus, né? Porque o Senhor permitiu que ele morresse, que ele ficasse desempregado, enfim. E aí começa esse questionamento contra Deus. E aí nós vamos nos afastando, né? Vai nos afastando de Deus, ficando longe das coisas de Deus. E aí a gente vai ficando longe da eternidade. Se nós queremos entrar no céu, se nós queremos entrar na eternidade, nós temos que fazer da terra o céu, o nosso céu, né? Então, quando nós paramos e pensamos assim, o que nós fizemos durante essa caminhada, não é somente falar de Deus, falar sobre Deus, né? E aqui pronto, ponto final. Não, nós temos que colocar isso em nosso coração. Nós temos que colocar isso em prática nas nossas vidas, né? Será que nós estamos fazendo isso de fato? São Padre Pio já dizia, né, que para nós que assim é uma guerra diária, né, no mundo espiritual, né? Nós temos que combater assim a guerra espiritual na nossa vida. Então assim, para que a gente possa combater, né, essa guerra espiritual, o que nós temos que fazer? Oração. Nós temos que estar em oração, jejum, caridade. Nós já falamos tanto sobre essas coisas, né? Então nós estamos aí vivenciando algo tão importante. Nós vamos entrar nessa próxima semana no Advento, esse tempo de preparação, né? Preparar a nossa vida, preparar a nossa alma, preparar a nossa mente, né? Hoje, de fato, a humanidade está doente. Nós temos que rezar por essas pessoas que estão sofrendo, pessoas que têm depressão, pessoas que estão com a mente no suicídio, né? Queremos rezar por todos. E eu quero pedir hoje, inclusive, ao Espírito Santo de Deus, né, que possa entrar na vida de vocês. Hoje você que tem esse sentimento, né, essa tristeza, essa angústia, essas coisas ruins na sua mente, né? Para um pouquinho.
peça a Jesus. Ele é o nosso verdadeiro Deus, Ele é o nosso verdadeiro Rei, né? É diferente desse reinado do mundo dos homens, né? Onde as pessoas querem muita ostentação, né? Quando a gente fala do reinado, a gente lembra da coroa do rei, né? Jesus também tinha uma coroa, só que não era essa de ouro, mas era de espinho. O rei, quando sentava ali na sua poltrona, né? Aquela coisa bonita, elegante, Jesus também tem a sua poltrona, que é feito do lenho, né? A madeira, a cruz, né? Então é um reinado muito diferente, né? As coisas de Deus não são as coisas dos homens. Por isso nós temos que acreditar em Deus. Eu sei que muitas vezes na dificuldade, nas diversas situações que passamos, a gente, por algum motivo ou outro, a gente acaba sentindo, né, essa tristeza e muitas vezes nos questionando, meu Deus, por que o Senhor me abandonou, né? Por que o Senhor não olha a minha vida? Mas nós temos que acreditar no Senhor. Celebrar hoje Cristo Rei do Universo é acreditar que Jesus é o Rei da minha vida. Jesus é o nosso Rei, não existe outro Rei, né? Somente Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, que possamos passar essa semana, né? Essa última semaninha, nesse tempo litúrgico, pedindo as graças de Deus sobre nós, que possamos entrar nesse novo ano, nesse novo ciclo, né, do ano litúrgico, com o coração ainda mais aberto. Se hoje o meu coração está fechado, e muitas vezes ficou fechado por tantas coisas, né, difíceis, que eu possa me abrir, né, que eu possa me entregar de corpo, alma e espírito a Jesus, acreditando que somente Ele vai me levar para a eternidade, que de fato, meus queridos irmãos, para nós, de fato, essa é a única verdade, não tem outra, né? Apesar de ter muitas outras denominações, religiões, enfim, nós acreditamos em um único Deus, né? 3 pessoas distintas e um único Deus. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, agradeço a cada um de vocês que estiveram comigo nessa caminhada também, que não foi fácil, né? Mas nós passamos mais uma caminhada juntos, ouvindo a palavra de Deus, meditando, né? E agora nós vamos continuar, né? Novamente com um novo ciclo, entrando no tempo do advento. Então, é um tempo dessa preparação maravilhosa, né? Vamos preparar a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração. Que Deus abençoe muito a cada um de vocês. Obrigado por sempre estar junto, ouvindo e meditando a palavra de Deus. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.